Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para o nosso encontro semanal, esse encontro prazeroso, quando a gente aprende mais sobre como administrar financeiramente as propriedades, com a participação do meu grande amigo Paulo Roberto Nicola, direto de Santiago, no Rio Grande do Sul. Paulo Roberto, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, meu amigo João. E é uma satisfação estarmos juntos novamente com os produtores, com os agrônomos e com o Notícias Agrícolas, esse maior canal de comunicação dentro do estado do Brasil, dentro É, do né, seu João? gostei muito de saber também que você está entre bandeiras, entre o pavilhão Sim, nacional e a bandeira do nosso amado Rio Grande do Sul. sim, a bandeira do Brasil o senhor solicitou, e agora eu não poderia deixar de colocar do Rio Grande do Sul, porque estamos na Semana Farroupilha, É isso Semana do aí. Gaúcho. Muito bem, Tá? Santiago. As duas bandeiras aí, em homenagem ao amigo. Muito bem, Gaúcho. Vamos lá. Muito bem, amigos. Aqui é o nosso encontro semanal, como todos sabem, e para quem está chegando agora, saibam que nós estamos na 12ª edição desse momento onde o produtor rural, o empresário, um homem de referência lá no oeste do Rio Grande do Sul, está sempre transferindo os seus conhecimentos sobre como administrar financeiramente a propriedade, né? Foram vários passos, momento a momento. Primeiramente falamos para os produtores rurais, depois nós falamos para os investidores e nesse instante nós estamos falando para os administradores, quem faz anotações, quem usa planilha e quem sabe fazer média, quem sabe segurar os seus lucros em épocas de vacas gordas, para que em épocas de vacas magras você não tenha sobressaltos na sua atividade. E hoje nós vamos continuar nessa nossa toada, né, Paulo? Onde nós estávamos falando sobre recursos. Você parou na última aula, vamos chamar assim, no seu último depoimento, sobre como arrumar recursos para financiar a safra. É nesse ponto que nós paramos e daí a gente segue em frente. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela aula. Só que não considero aula, meu amigo João, Sim. porque teve muitas coisas que eu levantei questionamento aqui, eu refleti muito em alguns questionamentos e a gente está sempre aprendendo, então não dá para dizer que é uma aula ainda. Mas, João, realmente nós paramos, nós estávamos falando da obtenção de recursos para se conseguir plantar uma safra, né? Que realmente existe uma dificuldade muito grande para o pequeno e médio produtor conseguir recursos de maneira viável. Nós temos que lembrar que lá no início, quando nós fizemos a nossa planilha, foi colocado ali um limite de gastar no máximo 4% em juros, né? Então, se no caso a minha safra custar 100 mil, eu poderia gastar no máximo 4 mil reais de juro. Então, aí já é um fator limitante, tá? Então, nós interrompemos quando nós estávamos falando que primeira fonte de recursos é a questão de financiamentos bancários, né? Financiamentos bancários com juros de produtor rural. Não podemos, hipótese alguma, conseguir dentro do recurso livre do banco, que aí encarece demais, tá, João? E o financiamento tem algum problema, João, tem alguns problemas, né? O primeiro problema do financiamento é que ele é liberado já com a safra praticamente já começando, né? E o produtor tem que se antecipar, tem que comprar com antecedência até para conseguir um preço melhor, uma disponibilidade de produto melhor. E o financiamento, eu acho ele muito em cima da hora, ele deveria ser antecipado no mínimo uns 30 dias a mais, para que o produtor tenha o conforto de conseguir comprar e se planejar. Isso aí seria uma mão muito grande para o produtor se planejar para plantar a safra. E outro problema, João, você tem noção da burocracia, da quantidade de documentos, planilhas, projetos, avais para se encaminhar um financiamento em qualquer banco? Eu gostaria de que essas dificuldades que você vai explicitar, claro que o produtor sabe, fosse enviada para os chefes de reportagens, para os editores dos grandes jornais, das grandes mídias, que pretensamente acham que dominam a mente brasileira, para eles saberem o que é produzir, o que é o agronegócio brasileiro e as suas dificuldades. Essa é a principal, não é mesmo, Paulo? Sim, sim.
Inclusive, a sensação que você tem, João, é que os bancos não querem financiar o pequeno produtor, né? Eu acho que os produtores, bom, o governo esse ano colocou horrores de dinheiro na mão dos bancos, né? Para os bancos conseguirem repassar às empresas para se financiar esse momento de crise. Isso aí o governo fez, né? Eu não sou político, mas isso aí realmente o governo fez. E o que houve? Houve um represamento muito grande nos bancos. Os bancos, o que mais tem hoje é dinheiro. Só que, em função da inadimplência, os bancos estão retendo muito dinheiro. Tanto que o governo tentou fazer uma coisa que não é normal. Tentou tornar por fora os bancos para fazer empréstimo separado. Tá? Então, a sensação que tem que os bancos que lidam com pequeno e médio produtores ou produtores, e eu não tiro a razão, João, ele tem que olhar o lado, o banco tem que olhar o seu lado. E os produtores têm muita dificuldade. Então, a garantia do banco, o que é? É exigir dezenas de documentos, seguro. O seguro é outro problema muito grande do financiamento, João. Né? O seguro, nós vimos, ele chega a comer 20% do lucro bruto. Isso é demais. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu, no meu caso, a minha proposta de seguro, no meu projeto de financiamento, a cada 5 anos eu tenho que trabalhar um para o seguro. Se é 20%, então de cada 5 safra, uma safra eu canalizo para o seguro. Então, isso aí são pedras, te lembra das pedrinhas que nós falávamos do produtor? Sim. Exatamente. Então, o primeiro é o seguro e o primeiro financiamento, que é essa fonte de recurso, tem esses 3 problemas, tá? Repetindo só rapidamente, que é a questão do prazo, que deveria ser uns 30 dias antes, a questão da bateria de documentos e garantias e análises de crédito, e é muito extenso esse processo, não é um processo tranquilo, né? É desgastante. Né? E o seguro e o segundo, que nós estávamos falando, que fomos interrompidos, e nós já tocamos várias vezes aqui, é no barter. Né? Só que o barter, João, nós soubemos, o Estado sabe, eu não sei como é que é lá no norte do país, mas pelo que eu sei é a mesma coisa, a questão da venda casada junto, que é totalmente ilegal. Tá? Então, quando um produtor for comprar um produto, ele não pode aceitar a venda casada. Tá? E uma coisa que se faz necessário no momento do barter, né, é saber exatamente o que está pagando pelo produto. Né? Porque tu tem um preço para o produto que seria à vista. Bom, mas aí eu quero entregar em produto lá em maio, que eu vou entregar, que é o barter. Eu pego o produto agora e entrego a produção lá na frente. Ele saber quanto ele está pagando de juros de agora que está comprando até lá maio, porque tem que lançar naquela nossa planilhazinha quanto ele está gastando de juros para ele ter noção do custo disso aí. E como é que faz isso? Tá? Ei, Paulo, como é que faz isso? Tá, por exemplo, quando eu vou comprar o pacote de barter, tá? Os produtos, por exemplo, custa 100 à vista. Se eu for comprar hoje, o produto custa 100. Se eu tiver liquidez para comprar, custa 100. Lembra que eu disse para o produtor que ele tem que ter um domínio, no mínimo, dos 10 itens mais caros da lavoura? Sim. Então, quando eu vou comprar esses produtos, eu sei quanto custa. Sim. Então, se eu pagar hoje à vista, custa 100. Se eu pagar lá em maio, vai custar 110. Então, esses 10 eu tenho que botar lá na coluna dos juros. Então, é um processo bem simples. Mas essa informação tem que vir de quem? Da empresa que não tem interesse em divulgar isso. Né? Porque as empresas tentam ganhar na venda do produto, nos juros e depois na venda do soja lá, soja no mercado futuro. Nesse ponto, então, sendo eu um produtor, eu chego e digo assim, vamos fazer um barter, vamos. Você me dá o produto aqui que eu preciso agora, beleza? E eu te entrego lá na frente o produto. Falar em adubo, vamos falar no adubo. Tá? Eu pego o adubo... Isso. Tá? Então, vamos supor que o adubo custe 100 mil reais. Tá. Tá? Hoje. Aí, então, tu sabes o preço do adubo. Bom, aí tu vai trocar por saca de soja, certo? Sim. Mas o cara vai te dizer, não, é 100, mas lá em maio é 120, então ele vai calcular o 120 lá para maio. Tá. Né? Então, lá em maio, tu vai ter que me entregar tantos sacos de soja.
porque o custo para ti vai ser 120. Dividido pelo valor do saco de soja, tu vai me entregar tanta saco de soja. Então, eu tenho o preço de agora, eu tenho o preço de maio, e lá em maio que eu transformo em sacas de soja. Então, eu sei exatamente o que eu estou pagando de juros. Mas esse documento tinha que vir de quem? Da empresa. Tá, mas aí você tem duas lições, né, Paulo? Uma, eu concordei, porque eu preciso, né? Estou enforcado, eu preciso do duplo, não tenho dinheiro para pagar à vista. Eu concordei com esse preço, vamos dizer assim, com esse juro. Tá. No entanto, no mínimo que você está recomendando é que o produtor saiba que você está pagando, ao invés de 100, 120, e que esse 20 é um dinheiro que equivale a juros. É aí que lance na planilha, nas despesas, item juros. É isso, Paulo? João, é lei. Quem vende é obrigado a colocar o preço efetivo, o preço com juro, o valor do juro, o desconto. É lei, é obrigado a vir na nota fiscal, é obrigado a vir em tudo que é lugar. Então, é obrigação da empresa informar o produtor quanto está cobrando de juros. Bom, então... Isso é obrigação. Então, o produtor que tem que dizer, tá, quanto eu estou pagando de juros? Me dá escrito aqui. Pronto. Tem que saber, esse importante dá saber. Escrito? Não é falado, é escrito? É uma prova? Você precisa de um documento, é isso? Sim, João. Quando a empresa te faz um orçamento do que tu vai comprar, tu chega lá, eu quero esse produto, quero esse. A empresa não faz um orçamento? Sim. Então a empresa, ó, se tu pagar hoje, à vista é tanto. A prazo para maio é tanto. Não é assim quando tu vai comprar uma geladeira, João? Quando tu compra a geladeira, o cara não te dá preço à vista? E não diz assim para ti, olha, se o senhor precisar pagar a geladeira em 30 dias, em 60 dias, vai lhe custar tanto. Não é assim que funciona? Por que na atividade rural não pode funcionar assim? Melhor exemplo impossível. Simples, tá. Objetivo. Então é isso aí, João. É como vai comprar uma geladeira, tu comprar um produto. A empresa é obrigada a fornecer o preço à vista e o preço a prazo. Só isso. Tá? E depois, João, tem outro problema, o barter. Tá? O problema do barter, eu já toquei aqui, ó, que quando eu entregar soja para a empresa, tá, a empresa só pode descontar impureza acima de 1%. Tá? Então, é norma, é lei, está na definição do soja. Qual é a característica técnica do soja? É aceitável, tanto faz nas normas portuárias, pela Conab, nos contratos, em todos os contratos dentro do território nacional. Quando fores especificar o padrão de soja, consta até 1% de impureza é aceitável e 14% de umidade. Tá? Quando você é obrigado a entregar o soja numa determinada empresa, e muitas empresas, não são poucas empresas, por exemplo, de 1,5% de impureza, te descontam os 1,5%. Não pode ser assim. Só pode descontar até 0,5%. Porque toda a cadeia aceita até 1% de desconto, porque é a lei, é a característica, é a especificação do grão de soja. Tá? Então, aqui, eu comentei outra vez, tem empresas com 15 mil produtores, né? E que desconta qualquer impureza a partir. Então, por exemplo, deu 0,9% de impureza. Não pode ser descontado. Né? Torno a dizer de novo, se deu 1,5% de impureza, eu só posso descontar o meio. O 1% eu não posso descontar. Eu, inclusive, fiz um cálculo aqui de 15 mil produtores sendo descontado 1%. Meu Deus. Quanto deu, Quanto deu, Paulo? Então, eu me lembro que deu 37 milhões e pouco, nós fizemos a conta naquele padrão, tá, João? Que beleza. Então, o que o produtor tem que saber, tá? E que ele não sabe, parece mentira. Eu sei porque eu acompanho muita moega, eu recebo soja, eu me envolvo com soja. Quando eu comecei a plantar, as 3 primeiras safras que eu plantei foram descontados esse 1%. Eu comecei a plantar, eu entrei de gaiato nessa, não pensa que é só os outros que entram, também entrei. Eu estava iniciando, eu não sabia, e só me disseram assim, não, o desconto é uma tabela internacional. Mas aí me descontava 1%. E o produtor muitas vezes não sabe disso, João. Então é bom que o produtor saiba disso, que divulgue. Até 1% não é permitido desconto. Mas Paulo, aí eu sou um produtor como você, iniciante.
Aí o sujeito lá me descontou 1,5. E você Tá. está dizendo que só pode contar a partir do 1 para frente, ou Isso, seja, meio. isso, O que eu faço? Mas olha, João, se tu chegar na porta da loja e dizer que tu está sabendo isso, o cara corre para refazer, porque ele sabe que ele está legal e sabe que se os produtores, de uma maneira geral, souberem disso, não entram mais na loja. Porque isso aí, João, é desvio. Meu Na Deus. realidade é isso. A loja não pode fazer isso. Vamos carregar nas tintas, não é desvio. Tá bom, vai, não vamos carregar na tinta. Tá bom assim, tá bom. É ilegal, pronto. É ilegal. Então, aí é totalmente legal. Tá, a terceira obtenção de recursos é através de CPR, João. Eu já comentei aqui que não é por eu fazer CPR de soja, mas me parece um dos caminhos melhor de ser trilhado, tá? A CPR, realmente, tu fica sabendo que tu paga de juro, né? E eu acho que os juros da CPR são mais claros e mais em conta, né? E a grande vantagem da CPR que você pode fazer a CPR lá em início de agosto, quer dizer, vocês têm mais de 40 dias para comprar os produtos e você vai comprar com dinheiro na mão, porque você vende a soja, recebe em dinheiro em vez de receber em produtos, tá? E já que nós estamos falando em CPR, que é muito simples o processo de CPR, né, João? Tem que alertar outra coisa. A CPR está sendo utilizada em todo o território nacional de maneira irregular e ilegal. A CPR é um título de crédito, João, que o produtor utiliza para financiar safras que ele vai plantar. Essa aí é a lei, é a norma, é a regra. É um título de crédito feito pelo governo, né, justamente para o produtor ter mais uma fonte de captação de recursos para plantar. Né? E qualquer pessoa pode fazer CPR, qualquer pessoa física. Se eu quiser comprar soja, independentemente de ser ou não, eu tenho dinheiro, eu posso comprar soja. Tá, João? Só que o que está acontecendo de uma maneira generalizada, né? Usarem a CPR como título de confissão de dívida. Tá? Eu não consegui pagar esse ano. Tá? Eu colhi mal, ou eu fiquei devendo produto na loja, ou eu tenho qualquer tipo de dívidas em reais, né? É contra a lei se fazer uma CPR de soja para ser utilizada como confissão de dívidas. Isso é ilegal. Tá? Existem dezenas de jurisprudência. Então, eu quero deixar um recado claro aqui para o produtor. Tá? Toda vez que ele assinar uma CPR para pagamento de dívida, né, ele só paga se ele quiser. Vixe! Ele só paga se... É tipo dar dinheiro a juro extorsivo. Se eu te der um dinheiro a juro extorsivo, só vai me pagar se tu quer, porque tu entra no tribunal, a primeira coisa que vão dizer é ilegal. Tá? E a CPR para a confissão de dívidas, ela não está cumprindo a função para a qual ela foi criada. Ô Paulo, peraí, vamos dar segura aí. Oxa! Estou segurando. Meu Deus. Não, essa é, como diria, sensacional, né? Manchete. É uma prática, João, é uma prática que eu até entendo porque existe, né? Tenho a impressão que as grandes empresas, elas fornecem muito produtos também para os revendedores, né? E os revendedores vendem esse produto, que são dezenas de pequenas empresas, às vezes até totalmente desestruturadas por dificuldades de terem a análise de um cadastro, né, de um cliente, porque a gente sabe o que é tu teres um departamento numa empresa para avaliar créditos. Né? Eu posso dizer que essas empresas de insumos, eu não acredito que 10% delas tenham um departamento de análise de crédito. Né? Então, se faz CPR de uma maneira meio que generalizada. E pega um ano como foi a seca do Rio Grande do Sul aqui, ó. Olha, dá para dizer que metade dos produtores não conseguiram cumprir as contas. Aí, os revendedores fazem CPR para
segurar contas antigas, segurar dívidas. Isso aí não é a função do CPR, estou dizendo e redizendo isso. Estou ressaltando isso de novo. Isso daí que a gente chama de CPR de gaveta, Paulo? Não existe CPR de gaveta, porque não existe. Olha aqui, vamos analisar o seguinte. Todo e qualquer contrato que você faz, todo e qualquer documento que você faz ele porque você tem poder de cobrança judicialmente. Né? Então, se eu financiar uma safra através da CPR, esse CPR é um documento que tem uma norma, tem regras, tem tudo. Foi alterado agora há pouco, esse ano passado, as normas da CPR. Mas ela tem uma finalidade. A finalidade dela, eu já falei aqui, é o produtor levantar dinheiro para a próxima safra. Não sendo assim, ela não existe. Ela não consegue ser cobrada judicialmente. Então, esse ponto, se me permite, você não estaria, desculpe, hein, você não estaria estimulando a inadimplência? João, se o produtor foi obrigado a assinar um documento por ignorância, por desconhecimento, tu não acha que ele deve ser alertado? Mas é claro que sim. Então, eu estou dizendo que se o produtor assinou indevidamente um documento dele, é que alguém mal intencionado fez ele assinar. Estou errado? Não, não está. Agora, então, sim, você está alertando para colocar a CPR nos seus devidos lugares, nos seus devidos cânones legais, como se diz, né, para operar uma coisa legal. Isso, e nós estamos alertando para a ilegalidade de você querer matar no peito as suas dívidas antigas. Ponto. Isso. E você está acendendo um fósforo na pradaria dizendo, olha, sendo alertado de que não pode fazer isso para o passado, você paga se quiser. Logo, quem está tomando essa atitude, que fique de orelha em pé. Porque o produtor, a partir desse momento, está sendo alertado, né, Paulo? João, eu talvez até tenha usado uma expressão um pouco forte aqui. Vamos de novo. Não usou, não. Me ocorreu uma coisa agora. Ó. Às vezes pode não ser má fé da empresa, porque, como eu falei, a empresa não é estruturada, ela não tem um departamento de análise de crédito e muito menos um departamento jurídico. Essa empresa até pode estar achando que está fazendo uma coisa certa, por desconhecimento da lei. Poucas pessoas sabem disso, né? Então, mas, por exemplo, existem documentos hábeis, que é a confissão de dívida, que você pode fazer desde que escreva a origem da dívida, você pode fazer uma confissão de dívida, registrar no cartório e pronto, o cara fica ali devendo. Só que a empresa, muitas vezes, tem muitas empresas que, claro, a melhor maneira de receber é a garantia do grão que está lá na lavoura. Tá? Quando tu tem uma confissão de dívida que você vai executar a dívida num cartório, você vai ter que penhorar um bem. É um processo de cobrança um pouco complicado, né? Enquanto que, com a CPR, eu posso ir direto ao grão, né? Mas quem fez CPR de soja para pagar uma conta antiga, eu estou alertando. Por que eu estou aqui na 12ª edição desse programa, João? Não Sim. É para alertar os produtores, para tirar as pedrinhas e as pedras grandes do caminho do produtor? Com certeza. As duas pedras que eu enxergo que são prejudiciais. A primeira eu falei do 1%, e agora só estou levando ao conhecimento do produtor que a CPR ela tem uma finalidade. Se o produtor assinou como confissão de dívida, se ele tiver vontade de pagar, que pague, mas ele tem que saber que não é obrigação. Nossa. É só esse meu alerta que eu tenho que dar, João. Nossa, brilhante. Eu acho que... Bom, se de todo esse caminhar que nós tivemos aqui, de 12 programas, nos serviu esse alerta, já vai ajudar muita gente, vai deixar muita gente também angustiada ou com raiva de nós, né? Porque dizendo, fica aí, né? Mexendo no onde se deve. Que isso, né? Nós estamos mexendo exatamente, estamos aqui para isso, né? Você está se servindo do seu tempo, do seu conhecimento, para alertar os produtores que nós queremos um Brasil melhor, né, Paulo? Acho que é bem isso que é o nosso objetivo. João, e as empresas, às vezes, é por inocência, por não saber como é que funciona, tá? Então, João, reduzindo tudo isso, você viu como é difícil o produtor levantar recursos para tocar a safra? Então,
o que nós vimos ao longo de todo o programa? Se ele for juntando um pouco de liquidez, João, ele vai escapando do financiamento, porque lá tem o seguro. O Bart ele vai fazer com os pés no chão, porque ele tem o dinheiro, ele sabe comprar à vista, então se ele tiver um pouco de liquidez, os juros ele consegue controlar para não deixar cruzar de 4%. Ele pode ter opção se ele tiver um pouco de liquidez. É isso que eu tentei comunicar ao longo de todo o nosso trabalho. Com um pouquinho de liquidez, João, e uma política de rotina para administrar a safra, ele vai ter uma vida tranquila, ele vai conseguir botar ordem na casa. Então, antes de se investir em coisas fora da atividade, tem que se focar a atividade, tem que se focar a terra, tem que se focar o grão, né? E juntar um pouco de liquidez, porque como é que disse o seu Plínio Formigeri uma vez, que eu já falei aqui, que disparado, o maior produtor de soja do estado, você pode estar botando fora no escritório tudo aquilo que você produz no campo. Por compras mal feitas, por contratos mal feitos, né? Por desconhecimento de causa que agora ele tem que ser administrador daqui para frente. E a minha preocupação é levar essa informação, João. Então você está dizendo, Paulo Roberto Nicola, uma coisa me parece que é óbvio, né? Mas o difícil é ter esse óbvio, ou seja, o melhor remédio para todos os males que nós listamos aí nas dificuldades, tanto de pedrinhas como de pedronas, é ter liquidez, ou seja, ter dinheiro para você comprar barato, para você escapar dos juros, para você escapar disso e daquilo. E mostramos, né, ao longo dessas 12 lições de como conseguir essa liquidez, que é o óbvio, né, com aquilo que eu disse. Nas épocas de gordura, né, de vacas gordas, economize, não dispense, não disperse os seus lucros com coisas que não são necessárias e guarde, né, para que quando chegar um problema você está não dependendo de sair, né, desesperado aí atrás de ser vítima de, né, um preço injusto. Isso. João, é aquela velha história, como é que dizem, dinheiro não traz felicidade, não traz felicidade, mas ajuda grande. Ô Paulo Roberto, assim, eu estou vendo que hoje nós estamos com dois destaques. Isso é uma dificuldade para mim. No seu entendimento pessoal, agora esquece o empresário, o amigo do Notícias Agrícolas, agora eu que estou falando para você. Qual é a notícia mais importante? A impureza, que não pode passar de 1%, ou a CPR, que não pode matar no peito? João, eu acho que é a CPR, porque a CPR traz prejuízos grandes. E a impureza é só para aqueles caras que são obrigados a entregar ali, né? Porque dentro da mesma empresa que te cobra essa impureza, se eu não tiver obrigado, e eu sei disso, que é classificado o cliente, mas de uma maneira geral, João, eu estou aqui para informar ao produtor, né? Para um produtor vai servir uma coisa, para outro produtor vai servir outra, né? Então eu simplesmente encaro dessa maneira. Tudo é importante, João. Todos os passos, o conhecimento é importante. O conhecimento é importante, como sempre dizia o Dirceu Gassen, né? Que nós estamos na era do conhecimento, a agricultura do conhecimento. Então, assim, as lições básicas que o Paulo Roberto brilhantemente nos deixou primeiro, anotar as suas despesas, as suas receitas, porque quem não sabe para onde ir, não sabe nada. E quem não sabe quanto custa e quanto vai colher, não sabe nada. Então comece anotando, use a planilha que nós estamos disponibilizando abaixo dessa entrevista, né? Vai anotando quanto você gastou de juros, quanto você gastou para fazer a safra, quanto te sobrou de sacas. E a segunda lição é trabalhar com médias, né, Paulo? Média, porque você tem anos muito bons, anos ruins, e o Paulo disse, olha, faça médias de 3 safras para frente, não adianta fazer médias assim, né? Com 4 safras você já tem uma concepção de médias, de que você perdeu ou que você ganhou a mais e tal. Em síntese é isso, Paulo Roberto? Em síntese é isso. E, João, tem uma notícia para te dar, eu só tenho mais agora um remate para fazer nesse 12º programa, que eu acredito ser o último hoje. É mesmo? Sim. Só tem mais uma coisa que vai coroar. Mas pera aí, como assim? Você está se despedindo? Hoje estou me despedindo, João. Você está pedindo demissão? Eu tinha assumido um compromisso contigo por 3 meses, né? E eu tenho certeza, João, que tudo que está dentro dos meus 2 livros ficou registrado dentro da tua empresa. Eu acho que eu revisei
programa por programa, reli os meus 2 livros, anotei tudo. João, só está faltando uma coisinha para nós terminarmos a nossa série. Qual é? O objetivo de tudo isso. O objetivo, sim. O objetivo. Nós formamos o administrador, agora nós temos digamos assim, a pós-graduação. Né? A cereja. Essa é uma grande coisa, viu, João? Mas isso, claro, já vai exigir um pouco mais de controle. Mas João, eu vou te fazer uma pergunta. Por que o produtor não sabe quanto vai custar um saco para ele produzir uma saca de soja na próxima safra? Tá? Ele não sabe, Paulo. Não sabe. Não tem produtor que diga assim, a próxima safra eu vou gastar R$60 para produzir um saco de soja. Tá? E o que eu vou alertar, João, e espero que os financeiros, os contadores, os administradores escutem o que eu vou dizer. Tá? Se ouvirem o que nós fizemos até agora, você consegue calcular. Só dessa maneira. Tá? E tu falou uma grande coisa, João. E vou dar mais uma retocada. Eu sei quanto eu vou colher, eu não sei quantos sacas de soja eu posso contar na próxima safra. Sim, fazendo média, você já explicou que sim. Esse é o dado mais importante, tá? Então, o que acontece? O que me leva a saber quanto eu vou gastar para produzir um saco de soja, o raciocínio é muito simples. Eu não estou inventando nada, João. Eu, como estou acostumado com a área de comércio, eu simplesmente fui lá no comércio, peguei as normas, os modelos, como se faz os cálculos. Claro, fiz alguma transformação e trouxe para dentro da agricultura. Então, eu não inventei nada, João. Tá? Só que quem produz um carro sabe que vai custar um carro para produzir. Quem produz qualquer tipo de mercadoria, ele sabe quanto vai custar para produzir. E dentro da atividade rural, eu tenho certeza que você, com 60 anos de experiência, nunca ouviu dizer assim, um saco de soja vai custar esse ano para produzir R$57. Tá? Então, agora raciocina comigo, João. Tu falaste em média. Então, se a minha média, como eu digo sempre, é 50 sacas de soja, né, eu vou projetar para a próxima safra 50 sacas de soja, porque eu tenho certeza que eu vou poder contar com essas 50 sacas de soja na próxima safra. Esse é a cereja do bolo, João. Olha o que eu estou te dizendo. Se eu souber com quantas sacas de soja eu posso contar na próxima safra, eu calculo, e eu tenho o controle das despesas, eu sei quanto vai me custar para produzir um saco de soja. Mas por que eu posso contar com 50 sacas de soja? Porque se eu colher 60, 10 eu deixo lá e só fico com 50. E se eu colher 40, eu vou lá, pego 10, boto aqui. Então, eu vou acertar sempre. Você lembra que teve um programa que todo ele foi falado que o produtor não sabe quanto fatura? Se ele for naquele programa ali, ele vai se dar conta disso. Então, João, o recado final de toda essa nossa série até agora é para mostrar para os produtores, para os técnicos, para os administradores da atividade rural, sim, é possível montar o custo para produzir um saco de soja para a próxima safra. Desde que eu observe esse detalhe, eu acertando quanto saco eu posso contar para a próxima safra, que nós temos 3 ou 4 programas nossos falando sobre isso, e um leve controle das despesas, que também mostramos como fazer numa única vez, né? Então, eu defino o custo da minha lavoura e defino a minha receita. Com isso, João, qualquer contador, qualquer pessoa com 2º grau, consegue calcular. Esse era o final, essa era a proposta e era aqui que eu queria chegar, João. Então, daqui para frente, eu não tenho muita coisa para falar. Bom, certamente eu estou ouvindo aqui, né, do Brasil todo né, que é de uma insatisfação com a sua decisão, mas temos que respeitar, porque realmente você sintetizou tudo aqui. Eu não sei se eu fico feliz, não sei se eu fico triste, mas eu posso dizer
que com esse fecho que você deu aí, que é a história da média, né? A partir do momento que você anota a sua produção e você vem anotando ao longo dos anos, você sabe quanto que você tem produzido, aí você tira a média, né? Como disse o Paulo, acabou de dizer, nos anos bons, né? Você produz acima da média, você guarda, para que dos anos ruins você use o que você guardou. Chama-se previdência isso, né? Um homem previdente, né, Paulo? Um homem seguro, né? Esse sofre menos, né? João, eu acredito que o que eu tinha para contribuir, o que eu tinha para dizer, eu já disse. Daqui para frente, não tenho mais. João, eu tenho que agradecer de coração esse espaço que tu deu a nós, produtores, né? E ontem, quando eu recebi aquele teu gráfico, do que aumentou, que vai aumentar. Não foi só esse programa, mas quando nós conversamos lá no início de julho, tu andava bastante preocupado com a tua audiência. Pois é. E hoje, João, com teus gráficos, eu descobri que tu está botando de 4-1 no segundo colocado. É ou não é, João? O segundo colocado tem uma empresinha por trás e tal, mas isso é outra conversa, a gente é humilde. Tu estás com 150 mil acessos diários no teu site. João, sabes que eu saio feliz da vida por ter participado desse processo junto com Notícia Agrícola. Vi o Notícia Agrícola explodir em termos de audiência, João. Muito bom. Torço para que Deus continue do teu lado. Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente, uma pessoa fabulosa. O que o Paulo está dizendo, amigos, é exatamente isso. Nós estamos com a felicidade, né, de já continuadamente de ser o principal veículo do agronegócio brasileiro, a maior audiência do agro brasileiro nesse segmento digital, né? Estamos na internet, graças a Deus, elegeu um presidente, uma maquininha dessa, né? E nós estamos sendo o agro mais forte do mundo e o Notícias Agrícolas, o principal veículo, com apoio de gente como Paulo Roberto Nicola, um grande professor. Quando eu abri o programa chamando você de professor, não era só um elogio, não, era um reconhecimento que você realmente é um professor para as nossas vidas. Deixa eu dizer aqui para os amigos do Notícias Agrícolas que o Paulo Roberto Nicola é autor da Lógica da Economia Rural e o autor desse segundo livro, Lucre Sempre com a Soja. Sempre lembrando que esses dois livros estão disponíveis gratuitamente, vou grifar, de grátis, de graça, para quem quiser, basta entrar na página do Paulo Roberto, que é Economia Rural, www.economiarural.com.br, repetindo, Economia Rural, uma palavra só.com.br. Você vai encontrar lá 2 PDFs, você clica em cima, baixa e lê os livros do Paulo Roberto, faça como eu, cheio de anotações, discutindo, um monte de pautas o Paulo me ofereceu aqui, me ensinou que tem o mercado futuro, que é aquela coisa de Chicago, e o grande mercadão brasileiro, né, que abrange mais de 85% dos produtores que trabalham com sacas, que trabalham com produtividade, mas que para ter êxito financeiro precisa trabalhar com médias. Grande aula, né, professor? Meu amigo, eu vou te dizer, ontem, quando eu recebi aquele gráfico com a posição do crescimento do Notícia Agrícola, que eu olhei lá em julho, que vinha em julho, e quando começou, foi subindo, até conquistar agora, aquele gráfico eu mandei imprimir, vou botar num quadro, João. E ontem mesmo convidei 2 amigos, vieram aqui para casa, abri o meu melhor vinho para comemorar o sucesso do Notícia Agrícola. E me senti contente por ter participado desse processo, João. Vou levar isso no coração. Bom, antes de encerrar, só vou dizer para você, então, que eu não estou satisfeito de encerrar. Certamente receberemos muitas perguntas, talvez nós tenhamos que voltar para fazer uma revisão e ter uma pauta que é extra das nossas lições, uma pauta extra que talvez a gente vá abordar lá pela redação do Notícias Agrícolas, que é o custo da oportunidade da terra, custo de oportunidade da terra. Como não dá para a gente abranger aqui, talvez a gente venha a fazer uma matéria especial sobre isso, que o Brasil precisa discutir isso, e por que não nós fazermos uma live, né, sobre todas as lições que você nos passou e que muita gente ainda contesta e quer talvez até acrescentar. Então, Paulo, primeiramente, reconheço, você tem todo o direito, meu Deus, todo o direito da vida e do mundo de dizer tá bom assim, ok, também agradeço a sua participação, mas abrindo uma janelinha para a gente voltar a fazer uma revisão se necessário for. Pode ser assim, Paulo? Pode, meu amigo. Essa questão do custo e oportunidade da terra, isso aí é muito técnico, não é, João? Isso aí, o Brasil inteiro adota isso aí e eu sou radicalmente contra. Mas eu tenho uma grande vantagem.
todos que eu conversei pessoalmente me deram razão. Tá? Então, seria interessante mesmo juntar um grupo técnico, principalmente da área contábil, João, porque os administradores, as empresas, elas fazem o que receberam dos contadores, né? E eu acho que essa informação ela não é muito bem interpretada, mas é uma posição minha, por isso a importância de um debate, tá, João? Tá bom. Mas aí é uma outra coisa à parte, nada a ver com isso aqui. Tá bom, eu tenho certeza, agora você não está me vendo, você não está sem o meu retorno aí, mas vou fazer um gesto aqui, que certamente deverá ser, digamos assim, acompanhada por todos os produtores, em agradecimento ao Paulo Roberto. Obrigado, Paulo. Meu amigo, eu que agradeço de coração. Valeu, cara. E vamos em frente, viva o Brasil. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau, amigos do Notícias Agrícolas. Nós vamos continuar sempre atentos para que o senhor e a senhora continuem sendo sempre os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Último lembrete, querendo revisar todas as matérias do Paulo Ricardo, vá ali no menu do Notícias Agrícolas, na matéria dos especiais, está ali o nome do livro dele, você clica em cima, você tem todas os 12 depoimentos, digamos assim, de Paulo Roberto Nicola, para o engrandecimento de todos os meus amigos produtores do nosso país. Muito obrigado, vamos em frente, viva o Brasil!